Em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre o leão, o cordeiro e a raiz de Davi. O leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus e a raiz de Davi. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 5, verso 1. Vi na mão direita se puder diminuir o HPF para mim, por favor, tá bom? Está explodindo ali. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Esse livro tinha forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado. Ele estava selado com 7 selos, e eu vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os selos e abrir o livro. Você pode aplaudir a ele? Não chore. O leão venceu, a raiz de Davi venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Versículo 6. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro. O leão, a raiz de Davi, e agora um cordeiro que parecia que tinha sido morto, com 7 chifres, 7 olhos, que são os Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro, versículo 7, foi e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. O trono, os seres viventes, os anciãos, e muitos anjos ao redor dos seres viventes, dos anciãos e do trono, cujo número era de milhões de milhões, milhares de milhares, e a voz desses muitos anjos ao redor deles proclamavam com forte voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estavam todos dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio para todos sempre, para sempre, para sempre, para sempre. E os 4 seres viventes respondiam a isso e diziam:
amém. Seja assim. Também os anciãos se prostraram e diziam, sim, amém. E eles se prostraram e adoraram aquele que está no trono. E ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Você pode aplaudir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode aplaudir mais forte ao Cordeiro de Deus que reina para todos sempre. Aleluia. Livro de Apocalipse, capítulo 5, nesses versículos que nós lemos, nós estamos vendo o apóstolo João na ilha de Patmos, tendo essa experiência sobrenatural, essa experiência maravilhosa. E a primeira coisa que o capítulo cita é que ele viu um livro. Este livro estava selado. Este livro nunca tinha sido aberto. Este livro, escrito por dentro e por fora, estava bloqueado. Este livro, depois que os selos são abertos, a partir do capítulo 6, a gente não vai entrar nos selos e no significado deles, mas eu vou resumir para você dizendo que o livro selado falava de eventos preparados. O livro selado falava de propósito de Deus. O livro selado falava de um plano de Deus, de um projeto de Deus. Este livro estava falando de acontecimentos que deveriam acontecer, mas estavam impedidos. Era a palavra de Deus sobre os fins dos tempos. Só Ele conhece o fim e o início, só Ele é o alfa e o ômega, só Ele poderia ter escrito. Então o livro fala desses eventos que estavam impedidos de acontecer, por isso do selo. E agora, diante desses eventos impedidos, tem um homem que olha para essa realidade, ainda que na eternidade, e se comove. Versículo 4, a Bíblia diz que ele chorava muito. Ele chorava muito porque ninguém podia abrir o livro. Ele chorava muito porque ninguém podia abrir o livro, e ele entendia que se estava selado, aquilo que Deus tinha planejado não iria acontecer. Ele chorava porque ele sabia que o livro escrito deveria ser aberto e ainda não tinha sido. Ele chorava porque o coração de João era um coração que desejava, porque era apaixonado pelo verbo vivo. Ele desejava, ele confiava e ele sabia que ele podia esperar que toda a palavra de Deus viesse a acontecer, porque ele conheceu o verbo vivo, e ele sabe que a palavra de Deus ela é boa, a palavra de Deus ela é confiável, a palavra de Deus ela traz bênçãos, a palavra de Deus ela traz solução, traz equilíbrio, a palavra de Deus é a resposta para os homens. Então ele vê uma palavra bloqueada, travada, selada, impedida de ser anunciada e cumprida. No versículo 5, um dos anciãos diz para João: não chore, não chore. As palavras que estavam bloqueadas, os projetos que estavam impedidos de acontecer,
a palavra que estava impedida de chegar aos homens, inclusive até você que ainda está aí na ilha de Patmos, isolado, mas ainda está aí na terra, aquilo que impedia, foi solucionado. O leão venceu. O leão venceu para quebrar os 7 selos. O leão venceu para abrir o livro. O leão da tribo de Judá venceu para quebrar os selos e abrir o livro. A raiz de Davi venceu para quebrar os selos e para abrir o livro. O leão da tribo de Judá venceu para que a palavra do Senhor fosse liberada, e o projeto e o propósito do Senhor, o projeto e o propósito completo do céu viesse a acontecer. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, declarar isso sobre a sua vida. O leão da tribo de Judá venceu. Selos que impediam a palavra de Deus de chegar até você serão quebrados nessa noite. Livros, rolos, palavras proféticas que estavam impedidas de serem ouvidas, de despertar a fé no seu coração, de ser enunciada, esclarecida para você, e os projetos de Deus virem a acontecer na sua vida. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os selos, para abrir os livros, para abrir o livro. O leão da tribo de Judá venceu para destruir, para quebrar, para romper tudo aquilo que estava selando, impedindo sua vida de romper, de avançar. Como ele faz isso? Através de uma palavra profética sobre a sua vida. Eu declaro sobre você, sobre a sua história, que a palavra do Senhor liberada sobre a sua vida vai fazer o propósito do céu acontecer na sua história, e na sua família, e na sua empresa, e na sua saúde, e no seu ministério, e nessa cidade, e na sua casa, e onde houver um descendente teu, em nome de Jesus Cristo. Essa é a noite onde selos se rompem e o projeto do céu acontece para você e através de você. Quem crê na vitória do leão da tribo de Judá, na raiz de Davi, celebra ele bem forte. Eu creio que é assim que acontece na nossa vida. O nosso choro precisa cessar quando nós ouvimos que o leão venceu. O ancião sabe que o que consola um coração apaixonado por Jesus, um coração interessado nos planos de Deus para a sua vida, é a vitória do leão da tribo de Judá. Se você pensa que está vivendo para Deus distante da vitória do leão da tribo de Judá, você está um pouquinho equivocado. Vitória verdadeira, vitória completa, santa, plena, pertence àqueles que entregaram a sua vida ao leão da tribo de Judá, Jesus Cristo de Nazaré. Posso ouvir um glória a Deus? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E depois no versículo seguinte, no versículo 6, nós vemos então a introdução do Cordeiro de Deus. Esse termo, essa expressão, ou as três, elas têm um fundamento bíblico, profético. O leão da tribo de Judá, ele foi anunciado quando Jacó está abençoando os seus 12 filhos, e para Judá, ele libera essa palavra profética no livro de Gênesis 49, 9. E ele diz: Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão se assenta, e se deita como uma leoa, quem tem coragem de acordá-lo? Versículo 10, isso é uma palavra profética sobre Jesus, sobre o Messias. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. O leão da tribo de Judá, o leão é dado essa figura ao Messias, pois o leão ele traz a figura de realeza, de majestade, de autoridade, de poder. Já a raiz de Davi, em Isaías 53,
versículo 1, fala do Messias vindo como um renovo, vindo como um broto. Ele traz a ideia de um reinado de Davi, falho como o reinado, o governo dos homens, que cai, que seca, que passa. Mas ele diz, é desse reinado, é dessa história de adoração, de busca, de honra a Deus, de presença de Deus, é dessa linhagem que vai surgir um novo broto. Esse renovo é um novo broto, como quando uma planta está seca e você a planta e ela começa a soltar os seus brotos, os seus brotinhos. Isaías 53:1, ele pergunta: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Para entender o leão, para entender a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, é necessário revelação do Espírito Santo. Versículo 2, Isaías 53, ele diz: foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Uma raiz não tem aparência, boa aparência, uma raiz não tem formosura. Por isso olharam para Jesus, mas por não haver nenhuma beleza que agradasse, eles desprezaram. Até que chegou no versículo 7, essa raiz de Davi, esse renovo, esse brotinho desprezado, foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a boca. E agora o leão, o renovo, o broto, a raiz de Davi, como cordeiro, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Apocalipse capítulo 5, não chore, o leão da tribo de Judá venceu, a raiz de Davi venceu, o Cordeiro de Deus pegou o livro para romper os selos e abri-lo. Não chores, aquele que tem toda a autoridade, vai fazer com que toda a palavra do Senhor, toda a palavra do Rei, toda a palavra do céu se cumpra na terra, e aquilo que estava morto, seco, aquilo que era só raiz, sem beleza, nem formosura, vai começar a brotar novamente. Eu declaro na sua vida, em nome de Jesus Cristo, a vitória do leão da tribo de Judá. Eu declaro na sua vida, em nome de Jesus Cristo, a abertura de ouvidos, a abertura dos seus olhos para você receber e ver o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu declaro em nome de Jesus Cristo na sua vida fé para coisas que você desprezava, coisas que você fala que é pequena, coisas que não tem beleza na sua vida. Eu quero em nome de Jesus Cristo que a partir dessa noite você olhe e entenda que são só raízes, é só um pequeno broto, mas essa árvore vai crescer, vai dar flores, ela vai dar folhas, ela vai dar frutos, e o nome do Senhor será glorificado. Essa será a realidade da sua história, em nome de Jesus Cristo. O leão venceu, o Cordeiro abriu os selos, ele abriu o livro, e o renovo vai acontecer na nossa história. Você pode aplaudir ele, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nós estamos vendo no versículo 5, que eu quero olhar um detalhe muito importante aqui nesse versículo agora, porque é algo que eu e você precisamos entender para a nossa história. Versículo 5, ele diz: o leão, a raiz, venceu para quebrar os selos. Apocalipse 5:5. Ele venceu para abrir os selos, para romper os selos, para quebrar os selos. Ele venceu para abrir o livro.
Ele venceu para revelar a palavra. Ele venceu para quebrar aquilo que bloqueava o conhecimento da vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos, na nossa vida, ter a palavra de Deus, o conhecimento da vontade de Deus, os planos de Deus para a nossa vida, mas a gente não entende que para a gente alcançar isso, nós precisamos vencer em algumas áreas da nossa vida. Tem pessoas que pensam, eu quero vencer na minha família, mas ainda não venceram a falta de oração. Eu quero ir para os céus, mas ainda não venceram a prática da iniquidade, a maldade dos corações. Eu quero conhecer a Deus, e se Deus existe mesmo, Ele tem que vir aqui, Ele tem que aparecer, e Ele tem que se revelar para mim. Então a pessoa quer viver com Deus, ele quer o resultado de uma vida de fé, mas ele ainda não venceu a incredulidade. E nós vemos as Escrituras dizendo, se você quer viver uma vida com Deus, você precisa entender que para alcançar, existem coisas que você precisa vencer. O leão da tribo de Judá, para quebrar os selos, ele venceu. O que tem selado a sua vida? O que tem bloqueado a sua vida? O que tem travado a sua vida? O que tem impedido a sua vida de desenrolar? Está conseguindo perceber? O que tem impedido a sua vida de você ver o acontecimento, ver, entender a palavra de Deus nela? Quando você olha para aquilo que está fechando, aquilo que está bloqueando, aquilo que está te impedindo, você pode entender, existem coisas que eu preciso vencer, e quando eu vencer, tudo isso será rompido, tudo isso será desvendado, e a vontade de Deus vai acontecer na minha história. Eu estou olhando para um monte de vitoriosos aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Jovens, eu vos escrevi porque já vencestes o maligno. Nele você é vitorioso, você é vitorioso, você vence, você vence, você vence a morte, você vence o pecado, você vence o mundo, você vence a carne, você vence, você vai vencer. E quando você vencer, os bloqueios, eles serão quebrados, rompidos, as correntes, elas se rompem, as cadeias, elas se abrem, e você vive o sonho do Senhor para a sua história. Você pode aplaudir que Deus te fez mais do que vencedor. Então nós estamos vendo um trono ocupado, mas um livro selado. Nós estamos vendo um anjo convocado para anunciar o desafio, para anunciar aquilo que estava oculto, o tesouro escondido. Nós vemos um coração quebrantado, e nós vemos um leão vitorioso. Olha o contexto, onde o leão triunfa. Quando Abraão quer libertar o seu sobrinho da Babilônia, ele precisa vencer aquela batalha contra os babilônios. Ele precisa lutar, ele precisa combater, ele precisa conquistar. Quando Moisés quer ver um povo liberto, ele precisa vencer o Egito. Quando Ana quer vencer a esterilidade para gerar um profeta ao Senhor, ela precisa vencer o preconceito, vencer a dor, vencer a vergonha, ir para o altar, chorar a Deus e dizer: Deus, muda a minha história. Davi, para honrar a Deus e a promessa e a aliança, para ele estabelecer uma família, para ele adquirir as riquezas que estavam propostas pelo rei para quem matasse o gigante, Davi precisou vencer Golias. Eu não consigo entender essa mentalidade de que para viver para Deus eu não preciso de luta nenhuma. Eu não preciso de adorar, eu não preciso de orar, eu não preciso de entender, eu não preciso de pedir para Deus, afinal Ele sabe de tudo, conhece tudo, se Ele quiser Ele faz, se Ele não quiser é da vontade dEle. Sabe, as pessoas se colocam em uma inércia que mantém suas vidas seladas, bloqueadas, fechadas. Você vai sair daqui dessa noite com esse entendimento: Deus te fez um grande soldado, Deus te fez um grande guerreiro, Deus te fez um grande vencedor. Você vai lutar, você vai vencer, passo a passo, luta, você vai vencer e viver os sonhos do Senhor para a sua vida. Quando os apóstolos
são cheios do Espírito Santo, eles precisam lutar, eles precisam vencer. Eles vencem as perseguições para o anúncio do Evangelho. Eles precisam vencer o medo, eles estavam escondidos no cenáculo. Hoje as pessoas dizem, eu não evangelizo porque eu tenho medo, eu não evangelizo porque eu tenho vergonha, eu não evangelizo porque eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente. Qualquer que seja o que te bloqueia de evangelizar, você vai vencer em nome de Jesus Cristo. Eles precisaram vencer perseguições, açoites, calúnias, difamações, ameaças, mortes, o risco de serem lançados para os leões, crucificados de cabeça para baixo, queimados vivos. O que te impede de viver o Evangelho? O que te impede de pregar o Evangelho? A mensagem da salvação? O que te impede de anunciar que o leão da tribo de Judá venceu, que a raiz de Davi venceu, que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo? O que impede? Escute, o renovo das pessoas depende da mensagem que está nos seus lábios. O que quer que seja que te impede, vença e anuncie o poder de Deus, o reino de Deus, até que Ele venha. Até que Ele venha, e a esperança vai brotar nos corações, a fé vai brotar nos corações. Prega a palavra, o Espírito Santo convence, o Cordeiro tira o pecado, os céus abrem as portas, para a gente celebrar eternamente na presença dEle, com os seres viventes, os anciãos, e os milhões de milhões, e os milhares de milhares de anjos. A mensagem está nos seus lábios, não deixe nada te impedir, não deixe nada te impedir. A igreja precisa vencer. Existem lutas que eu e você precisamos vencer para que o reino venha. Às vezes nós nos reunimos e ficamos um pouco tímidos para cantar, um pouco tímidos para orar, mas quando nós vencemos a timidez, o poder de Deus ele se manifesta, o reino vem. Quando eu venço mamon, quando eu venço as riquezas, como, pastor, eu posso vencer o dinheiro? No altar. Daqui a pouco, final do culto, nós vamos ter mais um dia, mais um culto ao Senhor, a oportunidade de trazer, de colocar no altar os nossos dízimos, as nossas ofertas, e dizer para Deus: Deus está aqui, eu estou lutando, mas eu sei que não é com as minhas únicas forças, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha recompensa. Eu não vou servir o dinheiro, está aqui, Senhor, está aqui a minha oferta, está aqui o meu dízimo, está aqui a minha fidelidade. Tem pessoas que não conseguem viver a sua vida financeira no reino de Deus. Você precisa vencer isso. O dinheiro não pode te vencer, o mundo não pode te vencer, mamon não pode te vencer. Mamon foi derrotado na cruz. A luxúria, a cobiça, a glória deste mundo foi rejeitada pelo nosso Senhor, e Ele disse, eu só vou servir ao Pai, é só a Deus, é só a Ele que eu vou prestar o meu culto e a minha adoração. Vença com fé, ponha, se você crer, põe em ação a sua fé. Eu preciso vencer. É quando eu venço, quando eu triunfo sobre o esfriamento espiritual, que eu posso viver o avivamento do Espírito Santo de Deus. O que você precisa vencer hoje? Jeremias capítulo 12, versículo 5. Deus está respondendo ao profeta as suas queixas, suas lamentações, de uma forma extremamente curiosa. Ele diz: Jeremias, você está aqui reclamando que você é justo e não prosperou ainda? Você está aqui murmurando, me questionando por que o ímpio prospera? Por que quem não conhece a Deus parece viver bem? Deixa eu te responder: você está cansado de me servir? Você correu a pé com os homens e eles cansaram você? Como que você vai correr então com quem vai de cavalo?
Ele diz: se você tropeça em terra segura, o que você vai fazer na densa floresta do Jordão? O que Deus está dizendo é: escute, existem corrida da fé que você precisa vencer no passo que você está hoje. E quando você vencer, você pensar que acabou, Deus vai te dar uma vitória muito mais excelente, porque a luta vai ser mais intensa ali na frente. Por isso Jesus disse: no mundo você vai ter aflição. Quais são essas aflições? As lutas que precisamos vencer. E ele diz: mas tende, eu se anima. Pastor, eu estou triste, mal, aflito. Por quê? A luta, pastor. Ei, se anima. Essa luta é para você vencer. É para você vencer. E quando você vencer, o galardão, a recompensa chegará na sua história. Selos quebram, cadeias caem, você avança, as portas do inferno não prevalecem. Sua família vai mais longe, seu filho vai ter mais fé, você vai ter mais saúde, mais alegria. Em nome de Jesus Cristo, quero um glória a Deus bem forte. Aí ele diz assim: mas você está passando essa lutinha aí, você já está achando que é demais? Você está achando que é muito? Aí depois ele diz assim: se você tropeça em terreno seguro, o que você vai fazer no Jordão? Sabe por que ele usa o termo da floresta do Jordão? Fala comigo: leões. A floresta do Jordão é onde havia a grande concentração de leões. Qual é a terra segura nossa? Nossa terra segura é a presença de Deus, é o Éden. A terra segura é a presença de Deus. Terra segura é a igreja. Ele está dizendo, e outra versão, põe outra versão para a gente, por gentileza, Nath. Põe aí, lá, vamos ver que é outra. Em terra de paz não te sente seguros? Não te sente seguro? Às vezes é assim, na terra de paz, por exemplo, que é a casa de Deus, as pessoas não se sentem seguras. Aí eu vou lá na casa de Deus, meu Deus, mas e se eu ficar endemoniado? Ou se alguém ficar endemoniado? Então a oração é terra de paz. Aí às vezes a pessoa não quer orar pelo outro. Eu não vou orar por ele, vai que ele fique endemoniado. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: nessa terra de paz você pode ficar seguro, porque não importa o inimigo que se levante, o leão da tribo de Judá já venceu, ele está presente, ele brada, o sangue do Cordeiro está sobre nós, e nada nos causará dano algum. Amém? Nós seremos vitoriosos sempre nele. Dá um aplauso a Jesus Cristo de Nazaré. Você não precisa ter medo, querido. Mas se na terra de paz você não se sente seguro, e o que você vai fazer quando eu te colocar no meio dos leões? Aí tá ruim lá no meu trabalho. Deus está dizendo: e aqueles caras lá são fichinha para você. Para, eles não são seu inimigo não. Olhe por trás deles, olhe além disso. Sua guerra não é natural não, sua guerra é espiritual. Abre os seus olhos. Seu trabalho é o lugar onde eu te coloquei, está dizendo o Senhor. Lá você pode se sentir seguro, foi eu que coloquei lá. Não importa os tremores, os terremotos, os vendavais. Você está sobre a rocha, fica seguro, fica firme. Você não vai ser abalado, você não vai ser destruído, você não vai cair. Ele está com você. A sua rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Você vai ficar firme. Eu estou indo para casa, pastor, mas eu não me sinto seguro, porque o meu marido briga comigo. Eu não me sinto seguro, pastor, porque a minha mulher briga comigo. Eu não me sinto seguro, pastor, porque os meus pais brigam comigo. Ei, a sua casa é a família que Deus te deu para te lapidar, é o laboratório da sua missão. Você pode ficar seguro, querido, pode ficar em paz. Deus vai guardar você dentro do seu lar em nome de Jesus. Mas se você não se sentir seguro onde Deus te colocou, como você vai, o que você vai fazer quando os leões da floresta do Jordão rugirem? Tem pessoas que não entenderam isso ainda. Às vezes as pessoas pensam assim: pastor, revisão de vidas está chegando. Mês que vem, novembrão, revisão de vidas está chegando. Aí nós vamos lá, pastor, e aí nós vamos expulsar demônio. Vai diminuir o você está na terra de paz, sinta-se seguro. Outros dizem assim: meu Deus do céu, está chegando revisão de vidas. E aí nós vamos lá, nós vamos para a floresta do Jordão.
vamos ter que expulsar demônio. Vixe. No último revisão de vidas, nós fomos para o monte. Quantos gostam de monte aqui? Deixa eu ver, só vamos. A gente foi para o monte, é uma floresta lá. Eu vi isso acontecendo diante dos meus olhos. As pessoas que oram lindamente se sentem seguros na terra da paz. De repente estavam no meio da floresta e ouviram os leões. Eles não estava escuro, eles não sabiam, mas eu percebia que eles ficavam vindo perto de mim assim. Eles iam perto de mim, eu olhava o movimento, eu via os discípulos indo para perto do líder. É assim ou não é? São níveis diferentes de batalha. Deixa eu te dizer uma coisa: na terra de paz ou na floresta de Jordão, o Senhor é contigo. Você vai sair vitorioso na presença dEle. Aplaude Jesus de Nazaré bem forte. Eu creio nessa palavra. Eu creio. Só que às vezes a gente quer vencer os leões das florestas, às vezes a gente quer disputar com quem vai a cavalo, e a gente ainda não venceu quem vai a pé, e a gente não tem paz onde a gente deveria ter segurança. Às vezes a pessoa ela quer, porque ela gosta de ver o reteté, e ela quer expulsar demônio, e ela quer fazer batalha espiritual, mas ela ainda não venceu a sua própria boca, e quando está longe dos irmãos, fica falando um monte de palavrão. Às vezes a pessoa quer correr com quem vai a cavalo, ela quer lutar contra os leões do Jordão, mas ela ainda não venceu sua própria língua, ela é fofoqueira demais. Às vezes as pessoas elas querem quebrar os selos e desenrolar o rolo, viver a palavra de Deus, os mistério, pastor. Já ouviu alguém falando, é mistério, pastor? Elas querem, mas elas ainda não venceram a preguiça de ler a Bíblia. Tem pessoa que quer vencer os demônios, as maldições familiares, as maldições contra a saúde na sua vida, mas ela ainda não aprendeu a controlar o seu apetite, ela ainda não resiste à glutonaria, ela não resiste, ela quer vencer demônio, mas não venceu ainda o chocolate. Você está pegando a mensagem de Deus? Você, cara, você quer vencer? Olha onde você está. Você está lutando com quem vai a pé? Essa é a sua luta agora? Vence isso daí. Quando você vencer isso daí, eu vou te dar uma guerra maior. Agora, sabe o que o religioso faz? E eram as pessoas que Jesus puxava a orelha? Eles ignoravam as pequenas batalhas e queriam ir para grandes conflitos, grandes combates. Jesus está dizendo, você está pondo a carroça na frente do boi. Não é assim. Você quer crescer, quer avançar? O que você precisa vencer hoje? Eu pergunto de novo para você, o que você tem que vencer hoje? Qual é o seu combate hoje? É na família? É lá fora? É com alguém? É com você? O leão da tribo de Judá venceu, e quando ele venceu, os selos podiam ser rompidos, o livro poderia ser aberto. Você quer avançar na sua vida? O que você tem que vencer? Agora olha só, versículos 6 e 7. Eu vou te dar uma pérola aqui agora para essa luta que você vai vencer. Versículo 6, versículo 7 diz assim, de Apocalipse 5. Não, de Apocalipse. Apocalipse 5, versículos 6 e 7. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, de pé um cordeiro, versículo 7, veio pois o cordeiro, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Versículo 8, finalzinho do versículo 8, os seres viventes, os anciãos se prostraram diante de quem? Diante de quem? Do Cordeiro. Versículo 5.
Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Quem venceu? Quem venceu? Versículo 7. Quem pegou o livro? Põe na versão que eu estou acompanhando a minha leitura, onde está escrito o cordeiro. Veio, pois, o cordeiro. Obrigado. Versículo 5. Lá em cima, versículo 5. Acompanha comigo aqui, acompanha comigo lá. Versículo 5, Apocalipse 5:5. Então um dos anciãos disse: não chore, eis que o leão da tribo de Davi, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Quem venceu? Quem venceu? Versículo 7. Quem foi e pegou o livro? Quem venceu? Quem pegou o livro? Vai. Eu venço, o Fernando pega a minha bênção? Como assim? Quem venceu? Quem pegou o livro? Os anciãos, os seres viventes, se prostraram diante do leão, se prostraram diante do... Como assim? Quem venceu? Por que isso? Ah, pastor, mas é porque está falando da mesma pessoa, então usa qualquer coisa ali. Se falar leão, raiz, se falar cordeiro, dá tudo na mesma. Nós estamos falando da palavra de Deus. Na palavra de Deus não existe nada a ser desprezado. Tudo tem o seu motivo, tudo tem sua razão. O cordeiro se rendeu, o cordeiro se deu, o cordeiro aprendeu obediência. Quem foi para a cruz foi o cordeiro, ninguém põe o leão na cruz. O cordeiro morre em silêncio, mas quando o leão ruge, quando o leão percebe a ameaça, ele ruge, ninguém resiste, todos tremem. O leão venceu, o cordeiro pegou o livro. É a mesma pessoa, está falando de Jesus? Sim, mas como um cordeiro ele foi ao matador, como um cordeiro ele foi para a cruz, ele deu a sua vida. Versículo 10 está dizendo que ele comprou, versículo 9 está dizendo que ele comprou para Deus. Quem? O cordeiro. Foi o cordeiro que comprou para Deus um povo. Foi o cordeiro que comprou para Deus e constituiu um reino sacerdotal ao Senhor. O cordeiro é digno, ele é digno de ter um nome sobre todo nome, de que todo joelho se prostre diante do Cordeiro de Deus, que todos se rendam diante do Cordeiro de Deus. Pastor, mas e o leão? O leão é inquestionável, a autoridade, o domínio, a força de Deus. Ele fez todas as coisas, ele criou todas as coisas. Quem pode resistir a Deus? A autoridade de Deus. Quando nós estamos vendo o livro de Apocalipse, nós não estamos vendo ninguém se render a Deus por causa de um Deus autoritário, de um Deus que manda, de um Deus que se não obedecer ele te condena. Não é isso, não é esse que os povos, os seres viventes e os anjos estão se rendendo. Eles estão se rendendo a um cordeiro. Eles estão se rendendo a um Deus que, ainda que todo poderoso, ao invés de chegar e dizer, faz porque eu estou mandando. Quantos líderes nós temos aqui? Levanta a sua mão. Líder na sua casa, líder na igreja, líder na empresa, levanta a sua mão, deixa eu ver. Ele está dizendo, olha, você quer que Deus seja adorado, conhecido, você quer quebrar selos, você quer romper barreiras na sua vida, quer que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. As pessoas não têm que ficar se prostrando diante de você e obedecendo porque você mandou. Elas têm que seguir o seu exemplo e glorificar a Deus pela sua vida, porque você é um exemplo de humildade. Está pegando? Porque você é um exemplo de obediência, porque você é um exemplo de serviço, porque você é um exemplo de sacrifício. O
O leão venceu. O Deus Todo-Poderoso venceu. O leão da tribo de Judá sim venceu. O reino é para sempre. Mas agora nós estamos vendo que o que quebra selos, o que quebra barreira é o Cordeiro. Deus te trouxe aqui nessa noite para te fazer um cristão mais cordeiro. Hoje nós estamos vendo na igreja uma igreja cheia de leões, pessoas que querem rugir, falar mais forte que a palavra de Deus, questionar a palavra de Deus. Leões que ficam brigando, irmãos entre irmãos, igrejas contra igrejas, leões rugindo. O Espírito Santo está me mandando dizer, você que foi trazido aqui para ouvir essa palavra nessa noite, a igreja de Jesus Cristo precisa de mais cordeiros. Levanta sua mão aos céus, as duas, fecha os seus olhos, põe digno ao cordeiro para a gente. Levanta suas mãos, fecha os seus olhos, fala para o Espírito Santo, me ajuda a ser como Jesus. Faz de mim uma ovelha melhor. Faz de mim uma ovelha melhor. Uma ovelha melhor. Toda honra e adoração. Toda honra e adoração. Precisa ser do Cordeiro de Deus. Se você conseguir ver isso agora, saiba, é algo que você vai ver por toda a eternidade. Anjos, seres viventes, adorando a igreja, o Cordeiro de Deus, tu és tua autoridade, leão da tribo de Judá, inquestionável. Mas o Cordeiro serviu como eu preciso servir. Eu preciso servir como Ele, eu preciso amar como Ele, eu preciso me render como Ele, eu preciso me entregar como Ele, eu preciso confiar como Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero te dizer que você está diante deste trono nessa noite. Anciãos, seres viventes, a glória do Senhor, os anjos dos céus e a igreja. Adoro. Se conecte com a sua realidade, se conecte com a sua eternidade agora. E você vai para lá. Você vai para lá, você vai para este lugar. Este lugar é para você, este lugar é para você. Deus te trouxe aqui para você saber que você precisa lutar para vencer o que precisa ser vencido. Quebrar o que te bloqueia, quebrar o que te trava. Para o projeto do céu acontecer na sua história. E para a sua realidade eterna ser de adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso a Ele do seu coração. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Tu és santo. Levanta a sua voz, igreja. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo. Aleluia, aleluia, aleluia.